olhando para a audiência, também não está assim tão mal quanto isso, não é? Ele também tem aqui o seu público. E, portanto, isto para dizer que depois as pessoas procuram fazer serviços, não é? Porque o negócio é um serviço. O negócio só funciona porque presta serviço. Porque senão, porquê é que compramos automóveis? Porque nos prestam serviço. Porquê é que compramos telemóveis? Porque nos presta serviço. Portanto, através da busca do lucro, um está à procura de lucro, mas o outro depois está, mas ao mesmo tempo está a prestar serviço a alguém. E as pessoas só compram porque lhes presta serviço. É interessante às vezes ver pessoas que criticam a busca de lucro a andar com uma gravata, que é um objeto produzido para lucro, não é? Ou num fato, andar com um relógio e usar telemóvel. São todos produtos que nasceram do lucro. Porque quando nós trabalhamos como é para o lucro, o produto não funciona. Há uma anedota famosa, que foi contada por Carlos Filho, na União Soviética. Ele dizia, um americano chegou a Moscou e foi visitar uma sapataria. Vou comprar uns sapatos soviéticos. Na União Soviética era proibida a busca do lucro, não é? E então, chega lá e disse, olha, ao balcão, eu quero comprar aqueles sapatos finos na vitrine. Mas o senhor já foi ao segundo andar ao balcão 27? Sim, para encher os documentos. Bom, lá vai o senhor andar, balcão 27. Olha, eu queria comprar os sapatos aqui. Não, mas até um formulário 3B. Formulário 3B? Não, mas isso, tem que ir ao guichê 24, que está no sétimo andar. Olha, faz favor. Gostava do formulário 3B para não sei o quê. Sim, muito bem. Tem a diretiva 47K? Diretiva 47K? Sim, está na capa, tem que ir lá. Então o homem passa a tarde toda nos guichês todos. E até ao fim de algum tempo, há um russo que se tem pena de assim. Camarada, olha, nós não temos sapatos nenhuns, mas você tem que concordar, temos uma organização de caraças. E, portanto, é um bocado isto, não é? Quando o Estado está a produzir um produto para alguma coisa, aquilo é tudo mal feito. Os carros eram de papelão, não é? Não tinham sapatos. Eu lembro que a Zita Seabra contou que foi para a Checoslováquia e disseram para levar papel higiênico, eles não tinham papel higiênico, até tudo assim, não é? E, portanto, isto aqui é pronto, o que nos vai, o que depois criou a riqueza e a riqueza, o estudo da ciência, a liberdade para estudar a ciência, a liberdade para desenvolver a tecnologia, a liberdade para nós fazermos os negócios e usarmos os nossos bens como entendemos, desde que não prejudiquemos os outros, não é? Portanto, esse é um princípio que está sempre muito presente e agora para desenvolver a sua questão, quando nós vamos ver o protocolo Caos, nós vamos encontrar os limites disto. O que se está a passar hoje em dia é algo de um pouco diferente. Então, se calhar vale a pena falar um bocado sobre o protocolo Caos. O protocolo Caos é o meu novo romance, que vai ser agora em francês no dia 7 de maio, saiu em outubro. E basicamente o romance são 3 histórias em paralelo, mas o tema é basicamente o projeto da Rússia para connosco, que é a atualidade totalmente. O que é que se passa com esse projeto? Alguém tem um telemóvel? Telemóvel. Não, mas muito bem. Eu pedia já para fazer uma coisa, mas não mostra às pessoas. Escreva no Google National Bolshevik Party, em inglês. E depois há de aparecer uma bandeira que vai surpreendê-lo, mas não mostra a bandeira a ninguém. Ok? A bandeira desse partido, National Bolshevik Party. Está a ver? E depois só mostro quando eu disser, está bom? Ok, veja lá se já chegou lá. Aí está, já viu a bandeira. Muito bem. É assim mesmo. Ora bem, em 1991, portanto, há a queda do Muro de Berlim, em 89, depois a União Soviética acaba em 91. Em 93, há um homem chamado Alexander Dugin. Alexander Dugin é um filósofo, um político, que é o grande, mentor do Putin. Dizem que ele é o Rasputin do Putin. Isto é Rasputin, não está mesmo a ver. O Alexander Dugin, em 1993, fundou um partido chamado Partido Nacional Bolchevique. Ok? E agora, eu lhe pedi para mostrar a bandeira às pessoas, exatamente puxar aí, há de encontrar aí, então vá mais para a frente, vai encontrar, aí está ela. Vejam a bandeira do Partido Nacional Bolchevique. É a bandeira nazi, só que no meio, em vez de ter a suástica, tem a foice e o martelo. Okay? Este é o mentor do Putin.
esta é a ideia que domina a Rússia hoje. Ele fundou este partido em 1993, como vê nacional, bolchevique é o socialismo russo, não é? Então, no nacional, socialismo, substituiu o bolchevique do socialismo, está claríssimo qual é o projeto. Em 1997, o Alexander Dugin publicou um livro chamado Fundações da Geopolítica. Esse livro é o Mein Kampf do putinismo. Isto é mesmo a sério, o livro está ali, vocês podem googlar isto tudo, isso está... aliás, tenho muitos leitores que leem os meus livros enquanto estou a googlar para ver se é mesmo verdade isto que eu estou a dizer. Em 97 eu publiquei esse livro é a leitura obrigatória na Academia dos Altos Quadros na Rússia, hoje. O que é que o livro diz? Fundações da Geopolítica. Ele diz várias coisas. Primeiro, ele diz que a Rússia não é um país. A Rússia é um império. E é um império significa que as suas fronteiras são móveis. Ok, em 91 encurtaram, mas a sua tendência é sempre a aumentar. Ok? Isto faz parte da ideologia hoje na Rússia. Portanto, são para aumentar. E como é que se vai aumentando? Vai-se aumentando, incutindo o mais profundo, encorajando o mais profundo nacionalismo russo. Portanto, os russos acima de todos os outros, über alles, digamos assim. E ele diz assim, bom, no mundo neste momento temos dois impérios, temos Roma e temos Cartago. Roma é a Rússia, Império Continental, ok? A Terra. Cartago é o Ocidente, é o Império Comercial, Mercantil, do Atlântico, do mar. Não é? E depois tem esta frase, o Ocidente, pronto, é o mundo do Spinoza. Depois tem esta frase, Roma tem que destruir Cartago. Está lá escrito. Como é que se faz essa destruição? Ele estabelece o programa. E o programa é assim. Temos que, primeiro, a Rússia vai ter que recuperar os seus territórios que tinha. E ele diz Ossétia, não, desculpa, Abcásia, que é na Geórgia, coisa que Putin fez em 2008, e depois Ucrânia, está lá escrito. Isto é um livro de 1997. Isto está tudo explicado no protocolo causista e muito mais. Depois dessa primeira fase, temos que nos estender e temos que dominar a Europa. Como é que vamos fazer isso? Precisamos de duas coisas. Uma, temos que destruir a União Europeia. E isso faz, é interessante estar a falar sobre isto em Bruxelas. E isso faz, primeiro, pondo o Reino Unido fora da União Europeia. Está escrito em 1997. Do segundo, temos de quebrar o elo da Europa com a América. E isso faz acabando com a NATO. E como é que acabamos com a NATO? Temos que atuar na América. Temos que encorajar a conflitualidade na América. Toda a conflitualidade que possa existir, vamos encorajá-la. E temos de encorajar os movimentos isolacionistas para que os americanos cortem a sua proteção à Europa. No momento em que isso acontecer, estão abertas as condições de criar, está lá escrito no livro, uma Rússia de Vladivostok a Dublin. Não está no livro, mas no livro, não está no livro, mas noutros textos do Dugin está lá escrito de Vladivostok a Lisboa. E já me disseram que há uma versão que diz de Vladivostok a Brest. Mas pronto, é claro, o programa é claro. Ele diz que o continente americano é para a América, portanto é preciso arranjar um mundo, esta expressão está lá no livro, multipolar, presumo que esta expressão esteja familiar hoje em dia, que é isso que fala a Rússia e a China, criar um mundo multipolar, não é? Acabar com a ordem liberal. Qual é a ordem liberal? É a ordem baseada na lei. Falámos há pouco no John Locke, que escreveu os seus livros sobre a fundação do liberalismo, em que uma das frases do John Locke é ali onde termina a lei começa a tirania. Portanto, nós vamos uma ordem liberal. É uma ordem baseada na força da lei, em que há regras que são comuns para todos. Portanto, isto é, a ideia é acabar com este sistema. E basicamente é este programa do Alexander Dugin
do Partido Nacional Bolchevique que está a ser aplicado pela Rússia hoje em dia. E isso está a ser feito através de dois instrumentos. Arranjando um cavalo de Troia na América, dentro dos movimentos isolacionistas. Quem é esse cavalo de Troia? Donald Trump. Okay? Donald Trump é um instrumento desta política. Segundo instrumento desta política, faz parte das campanhas de persuasão e propaganda, as redes sociais. As redes sociais é o que vai contornar os mecanismos que impedem os apelos à violência e tudo isso. Vai contornar porque vai diretamente às pessoas. E então eles desenvolveram um programa, o Romance depois vai explicar isto em pormenor, um programa, aliás em articulação com a campanha do Trump, usando uma agência britânica chamada Cambridge Analytica. Cambridge Analytica desenvolveu um algoritmo para manipulação de opinião política. Vamos lá ver como é que eles fazem isto. Qual é a técnica que eles desenvolveram? Começaram a aplicar no Brexit. Vamos imaginar, pronto, explicação geral. Inteligência artificial. Inteligência artificial é basicamente, através de um sistema chamado Deep Learning. Quem quiser saber mais sobre este mundo de romance, que uma vez não ali à venda infelizmente, chamado Imortal, que é sobre inteligência artificial. Através do Deep Learning, nós podemos conhecer tudo sobre o ser humano. E tudo o resto, não é? Mas sobretudo o ser humano. Porque faz uma analisa dados de milhares de milhões de pessoas. E esses dados já existem. Por exemplo, o Facebook. No Facebook há milhares de milhões de pessoas. Quem aceder ao Facebook e tiver acesso aos metadados, sabe tudo sobre cada um de nós. Sabe quais são os sites que nós frequentamos, as mensagens que nós mandamos. Por exemplo, há uma história famosa do diretor da Havas francesa que chegou a Seattle para um encontro com a Google. E ele era uma pessoa que gostava muito, estava num hotel, faz conta, era o Hotel Tom, estás a imaginar? Para que aqui no hotel em Bruxelas, o Hotel Tom. E gostava muito de sushi, sobretudo de sashimi de salmão. E ele aterra em Seattle, liga o telemóvel e diz assim, recebe uma mensagem logo a dizer assim: hoje, promoção espetacular no Sakura. Sushi mais barato, especialmente sashimi de salmão. Mesmo ao lado do Hotel Tom. E ele, uau, que coincidência! No dia assim, vai lá comer, claro, gasta lá uma fortuna. Depois diz assim, vai à Google, vejam lá, coincidência, não sei o quê, e diz a Google, isso fomos nós que lhe enviamos. Nós temos sistemas automáticos, eles leem os seus e-mails, porque eles sabiam em qual hotel você estava, sabia pelas suas consultas o que é que você gosta de comer, temos a informação automaticamente, não foi uma pessoa, não é? A informação ao restaurante, o restaurante pagou, tinha um valor pago para publicidade, e bomba, encaminhou a publicidade logo para si, portanto foi, a usar a expressão francesa, foi ciblé, não é? Para um targeting para um público específico, para aquela pessoa especificamente. A inteligência artificial permite fazer isto. Dar um outro exemplo para que se perceba. Na medicina, hoje em dia uma pessoa tem um cancro. O que é que se faz? Quimioterapia. Quimioterapia, em certas pessoas funciona, em outras pessoas não funciona. Porquê? Porque cada um de nós é diferente. Nós usamos, a nossa técnica é usamos um medicamento universal para toda a gente. Mas cada pessoa é diferente, a nossa configuração genética é diferente. Há pessoas que reagem bem a um tratamento e outras que não reagem, mas depois está a ser, não funcionou, vamos mudar para outra quimioterapia, vai até funcionar, na esperança que funcione, não é? O que é que com a inteligência artificial vai ser possível fazer? Tira-se, faz uma biópsia do tumor, o computador analisa o ADN do tumor, analisa o ADN da pessoa, do paciente, e vai desenvolver um medicamento específico para aquela pessoa, com certeza de eficácia de 99%. 48 horas. Sim, não sei se já é possível fazer, já é? Acho. Pronto, já é, quando eu escrevi o livro ia ser em breve, portanto vai ser... Mas obviamente com o tempo que isto vai ser cada vez mais barato, não é? Portanto é muito ciblé, não é? Vai ter um target muito específico, é aquela pessoa especificamente. Ora bem, voltando agora à nossa conversa, Cambridge Analytica, o que é que eles fizeram? Desenvolveram um algoritmo que faz a mesma coisa, só que na política, só que na persuasão política. Por exemplo, no Brexit, o que é que eles fizeram? Vamos imaginar que a Susana
Gosta muito de animais. Gosta muito de animais, mas não é para comer. Gosta de animais, porque até os come. Exatamente. Tem uma paixão pela causa animal, não é? E então, a Susana vive em Liverpool, não é? Chama-se Suzanne. E de repente recebe uma mensagem do John de Birmingham. Mas não é o John de Birmingham, é o Boris em São Petersburgo. A fingir que é o John de Birmingham. E envia uma mensagem e diz assim: Suzanne, já viste esta lei de Bruxelas que permite que nos matadores façam isto aos animais? E que nos laboratórios façam isto? Olha para esta imagem que... Isto é uma lei de Bruxelas. Tu queres continuar com isto? Só há uma solução. Volta para isso. E ela... Que escândalo! Obrigam-nos nós ingleses a fazer isto! Malandros! Realmente temos que sair disto. Este é o final. Mas vamos imaginar... Como é que se chama? O João, que é o John, que vive em York. O John adora caçar. Ok? E então o Boris, na verdade que é o pouco é o Boris, não é? Manda-lhe uma mensagem e diz assim: ele adora caçar, não é? Já viste estas leis de Bruxelas que nos impedem de caçar? Só nos permitem este período e aquilo. E estas leis que agora, nós que gostamos, qual é o mal de caçar umas raposas, a volta e meia, e agora impedem-nos de fazer isso? E já não podemos depois vender aquilo, ou não podemos comer assim, não sei. Isto é um escândalo! As Bruxelas agora metem dentro da nossa vida. Só há uma solução. Volta ao Brexit. E ele, realmente, pá, foi Bruxelas que nos impôs isto. Que grandes malandros, pá, não, realmente tem que mudar. Pessoas com opiniões contraditórias. Eles mandam uma mensagem para uma pessoa a dizer uma coisa e a outra a dizer exatamente o contrário e convence as duas a votar o Brexit. Foi assim que o Brexit ganhou. Uma campanha, isto foi depois denunciado por um whistleblower, um denunciante que trabalhava na Cambridge Analytica, chamado Christopher Wilde, que contou que via lá o pessoal do Trump e via lá os russos, lá dentro da Cambridge Analytica. E depois, quando eles fizeram isto, foi um balão de ensaio, o Brexit, depois de 2016, e depois fizeram a operação na América. A operação de eleger o isolacionista. Eleger o homem que vai quebrar a ligação entre a América e a Europa, através da NATO. E, portanto, basicamente o que nós estamos a ver o que nós estamos hoje a assistir é a realização deste programa. E é interessante que eu publiquei o livro em outubro, antes das eleições americanas, foram em novembro, como sabem, não é? Mas para mim era óbvio que o Trump ia ganhar, porque eu sabia com os instrumentos que ele tinha. E para mim era tudo o que se está a passar, vocês vão reparar, ele não diz uma coisa má do Putin, mas dos aliados é do pior, não é? Quebrar a força da NATO é o programa que está em vigor. Inclusive a União Europeia, ele teve uma conversa com o Macron no seu primeiro mandato a tentar convencer o Macron a tirar a França da União Europeia. E agora diz que a União Europeia foi criada para destruir, para screw America, não é? E portanto, todo o discurso é este. E este discurso é o programa do Alexander Dugin. Isto é, o programa de Putin. E o programa de Putin é o programa do Alexander Dugin, que tem aquela bandeira que nós vimos. Esta é a realidade. O livro, o Protocolo Caos, é basicamente a explicar este protocolo que está a ser aplicado. E está a ser aplicado perante os nossos olhos. Está a ser aplicado perante os nossos olhos. E depois o romance vai explicar também as relações, que serem, posso falar sobre isso, mas se calhar não vale a pena, podem ler se quiserem, entre o Putin e o Trump, não é? Onde repara, ele teve esta conversa de 1h30 com o Putin e sai dali e ele passa a propagar toda a propaganda russa, não é? Tudo que os russos dizem passa é Bíblia. E, portanto, estamos perante esta verdade e esta é a situação, acho que os dirigentes europeus já o compreenderam. As populações, uma parte das populações já compreenderam, outras partes ainda não compreenderam, não é? É importante dizer que eles encorajam movimentos isolacionistas, pacifistas. Por exemplo, eu vou-vos dar, porque eles usam técnicas soviéticas, os russos. Vou dar aqui um exemplo. Quando cai o muro de Berlim, depois cai a União Soviética, durante 10 anos houve acesso aos arquivos soviéticos. Muita coisa não se conseguiu aceder, mas muita coisa conseguiu-se aceder. E uma das coisas que se conseguiu aceder foi aos arquivos do Comintern, que era basicamente o organismo que a Rússia, a União Soviética tinha para controlar os partidos comunistas no Ocidente. E é muito interessante, quando a Segunda Guerra Mundial é desencadeada por quê? O que é que desencadeia? Qual é o evento que desencadeia a Segunda Guerra Mundial? É, na verdade, o Pacto Germano-Soviético.
a aliança entre os nazis e os soviéticos, não é? Nesse pacto, eles dividem, tem um protocolo secreto em que os nazis invadem a Alemanha, a Polónia, e depois a União Soviética entra na Polónia. E existem trocas de telegramas, em que a essa altura os nazis estavam na Polónia e os soviéticos ficam em pânico porque eles estavam a avançar demasiado depressa e podiam acabar depressa a guerra. Então são os soviéticos a pedir aos nazis para não pararem a invasão, para dar tempo aos soviéticos de intervirem enquanto a invasão está a decorrer, para poderem alegar que estavam a entrar para proteger os polacos. Mas na verdade estavam em articulação. Estes documentos existem, ok? E estão estudados, não são muito conhecidos bem público, mas existem. E existem também, e depois o que é que aconteceu? Então eles estão em aliança, uma aliança articulada nos bastidores, mas fingindo em público que não, nós estamos a proteger os polacos e tal, aquela conversa. Bom, depois vão reparar que os alemães invadem a Bélgica, os Países Baixos e a França, e os soviéticos vão invadir depois a Polónia, vão invadir a Estónia, a Letónia, a Lituânia e a Finlândia. Tudo eram ações articuladas, ok? Aliás, houve um problema das pessoas que eles ficaram com o Calvinho do Norte e os nazis não votaram, porque não estava no acordo deles. Também a Lituânia depois foi uma cedência do Bom, mas isto para dizer o quê? Que naquela altura, portanto, eles ocupam a França, não é? E então há duas palavras de ordem dominantes. Na França e no Reino Unido, os partidos comunistas dos dois países, isto é matéria factual, fazem uma campanha em público a dizer temos que parar com a guerra, somos pela paz, parem com a guerra. Portanto, parar com a guerra era não enfrentar os nazis, basicamente era isso. Não é? E na América, o Partido Comunista Americano diz não podemos fornecer armas aos combatentes, porque isso é prolongar a guerra, nós somos pela paz. O que é que se ia descobrir nos programas do Comintern? Era que isto eram ordens de Moscou. Moscou diz aos países beligerantes, os partidos comunistas têm que exigir que se pare os combates. Isto é, não combatam os alemães, não combatam os nazis, que eram aliados objetivos. Não é? E nos países que são neutrais, era a América, não enviem armas. Porquê? Para não ajudar a Inglaterra e a França a defenderem-se. Qual é o discurso que nós ouvimos hoje em relação à Ucrânia? Pensem bem. É exatamente é o mesmo protocolo soviético que está a ser aplicado. Não, mas depois quando os nazis invadiram a Rússia, hão de reparar que já a conversa pela paz desapareceu automaticamente, não é? E portanto, e nós estamos a assistir, evidentemente, não conseguimos provar, financiamentos, como estes partidos, há um Walter Krivitsky, que era um agente do NKVD, que depois fugiu para o Ocidente, revelou que os partidos comunistas do Ocidente, 90 a 95% do seu orçamento vinha de Moscou, 90 a 95%. Eles diziam que era das cotizações dos militantes, mas não, isso era para aí 5 a 10%. O essencial era dinheiro que vinha de Moscou. E nós hoje estamos a ver movimentos extremistas, tanto na área socialista como na área nacionalista. Na Alemanha, por exemplo, temos o Alternative Deutschland, temos um movimento também, Zara não sei quê, que o Alternative Deutschland é nacionalista, e temos o Zara não sei quê, que é da área socialista. Totalmente pró-russos, a dizer, não queremos que continue a guerra, queremos a paz. Isto é o protocolo, isto é o mesmo protocolo. E, portanto, é interessante porque um dos princípios é que a história nunca se repete. E é verdade, a história nunca se repete. Mas há uma frase muito interessante que diz: mas a história rima. E nós estamos a ouvir aqui rimas, não é? Que já vem dos anos 30. Portanto, no fundo, o livro, este livro do Holocausto, é explicar o nosso mundo e é descodificá-lo à luz das rimas que nós estamos a encontrar em relação ao passado e em relação a certos textos que temos conhecimento. Por exemplo, este livro, As Fundações da Geopolítica, vocês não encontram publicado em inglês nem nada. Eu o consegui porque andei à procura, ver se havia uma tradução, e há uma tradução na internet. Foi aí que eu li o livro e percebi exatamente o que é que estava lá dentro.